5 dias depois de uma reportagem da revista Veja colocar a ministra-chefe da Casa Civil como suspeita de tráfico de influência, Erenice Guerra entregou o cargo. Mesmo negando as acusações, ela não resistiu a mais uma denúncia, desta vez publicada pelo jornal Folha de São Paulo. Na reportagem da Folha de São Paulo de hoje, Israel Guerra, filho da ex-ministra Erenice, é acusado de cobrar comissão para liberar um crédito no BNDES, que é um banco estatal. A acusação é do consultor Rubinei Kikuli, que trabalhava para a EDRB, empresa de Campinas, interior de São Paulo, que tinha um projeto de energia solar para o Nordeste. Ele disse que a EDRB precisava de 9 bilhões de reais do BNDES e teria sido aconselhada a procurar a empresa que facilitaria o negócio, a Capital, consultoria que tem como um dos sócios Saulo Guerra, também filho de Erenice. Representantes da EDRB, como mostra esta mensagem de e-mail, tiveram uma reunião na Casa Civil em novembro passado para tratar do assunto. À época, Erenice era secretária executiva e a ministra era Dilma Rousseff. Hoje, Kikuli confirmou a reunião ao Jornal Nacional. Nessa primeira oportunidade que a então secretária, hoje a atual exonerada, que a gente está sabendo o final de tudo isso que aconteceu, ela se colocou numa situação que iria viabilizar o projeto através da CHESF, que é a Central da Energética do São Francisco. O governo confirma a reunião, mas nega a presença de Erenice. Depois do encontro, a empresa do filho de Erenice teria cobrado um preço alto para viabilizar o empréstimo. De acordo com este contrato, 6 prestações mensais de R$40 mil e mais 5% do valor do empréstimo, R$450 milhões, caso tudo desse certo. Kikuli disse que a empresa se sentiu chantageada e cortou negociações em março deste ano. Logo depois, outro intermediário do negócio, Marco Antônio Oliveira, ex-diretor dos Correios, também teria pedido propina para pagar dívida de campanha. A última conversa que eu estive com o Marco Antônio, ele me pediu 5 milhões e desses 5 milhões seria para poder pagar alguma conta da então candidata Dilma, da ex-ministra Erenice Guerra, e para ajudar também o candidato Hélio Costa, lá de Minas Gerais, a candidatura dele. Neguei tudo isso aí, não quis participar disso. Eles insistiram, entendeu, nesse dinheiro para poder sair o projeto. Foi quando o Marco Antônio disse para mim que o Israel Guerra, filho da ministra Erenice, disse que se não pagasse, não sairia o projeto mais. A EDRB diz que não pagou a propina. Kikuli, que respondeu a processos por receptação de produtos roubados e por coerção a uma testemunha, diz que a denúncia não tem motivações políticas. Nunca houve, jamais. Eu nunca tive com o Serra, nunca tive com a Marina, nunca falei nada. Eu sou filiado ao Greenpeace, entendeu? Desde 2001. Eu, quando garoto lá, estava com uns 20 anos, entendeu? Eu pertencia ao PDT e ao PSDB. Houve uma filiação, mas não sei se ela foi concretizada via cartório. O BNDES emitiu nota para repudiar a insinuação de envolvimento em suposto esquema de favorecimento. O empréstimo de 2 bilhões e 250 milhões de reais e não 9 bilhões teria sido negado, entre outras razões, porque era incompatível com o porte da empresa EDRB. As negociações teriam sido intermediadas também por Vinícius Castro, que era assessor da Casa Civil e que foi exonerado segunda-feira passada por causa de outra acusação que envolve a Casa Civil, Erenice Guerra, seu filho Israel e a empresa Capital. A Polícia Federal investiga o caso. Como Erenice não é mais ministra, ela pode ser investigada sem a necessidade de autorização do Supremo Tribunal Federal. A denúncia foi publicada na revista Veja desta semana. Israel e Vinícius teriam facilitado a renovação de um contrato da empresa aérea MTA, que presta serviço aos Correios. Quem acusa é Fábio Baracate, que atuou como representante da empresa. Ele declarou à revista que foi informado de que, para conseguir os negócios, era necessário conversar com Israel Guerra e seus sócios. Bastava pagar. Minha mãe resolve tudo, teria dito Israel. Baracate contou ainda que foi recebido no apartamento funcional de Erenice quando ela era secretária executiva da Casa Civil. Para ele, Erenice teria deixado evidente que o filho e o sócio falavam com aval dela.
Em resposta à revista, o próprio Israel Guerra admitiu que levou Barakat à casa da mãe, mas na condição de amigo. Em resposta à revista, Erenice se disse caluniada, negou as acusações e disse que processaria a revista. Em nota, no fim de semana, Barakat desmentiu a reportagem, mas confirmou que atuou em defesa da MTA, que conhece o filho de Erenice e que havia uma cláusula de pagamento por sucesso da operação. Israel Guerra admitiu à revista que construiu argumentação e embasamento legal para a renovação da licença da MTA na Agência Nacional de Aviação Civil, mas negou ter feito o tráfico de influência. A Veja publicou um contrato de prestação de assessoria feito com a mesma empresa do filho de Erenice. A contratante é uma empresa de transporte que nega conhecer o contrato. O documento tem cláusulas bem parecidas com a do contrato publicado hoje pela Folha de São Paulo. Só o pagamento é diferente: R$ 24.738 de remuneração e mais 6% do que a capital conseguir junto a instituições. A capital foi desativada recentemente e tinha sede nesta casa, no Distrito Federal, o mesmo endereço de Israel. A EDRB soltou uma nota no começo da noite dizendo que a denúncia publicada hoje pela Folha de São Paulo é de responsabilidade do Sr. Rubinei Kikoli, que não responde legalmente pela empresa. Mas em Campinas, em entrevista ao repórter Alan Severiano, os donos da empresa acabaram por confirmar que houve cobrança de dinheiro para que o negócio fosse adiante. Por que vocês resolveram não fechar o contrato que foi sugerido pela empresa de intermediação? Porque a gente não concorda. Por que motivo? É o pagamento do dinheiro, só isso. Então, mas vocês tinham a informação de que havia também uma cobrança de 5% do valor total? Não, não tínhamos essa informação, não. Mas essa informação está no contrato que foi apresentado ao senhor no dia da reunião? Sim, ele veio depois da... A gente só soube depois, não durante. O senhor não tinha percebido, na verdade, os 5%, é isso? Exatamente. A gente só leu a primeira parte, quando chegou num determinado ponto, a gente diz, bom, até aqui não dá para continuar mais, encerramos o negócio. O presidente do PT, José Eduardo Dutra, negou o envolvimento de Dilma Rousseff com as denúncias do consultor Rubinei Kikoli. Em nota divulgada na página do partido na internet, Dutra afirmou que vai adotar medidas judiciais contra o consultor e pedir que a Polícia Federal investigue o episódio. Também em nota, o candidato do PMDB a governador de Minas, Hélio Costa, afirmou que o consultor é um indivíduo de reputação comprometida pelo envolvimento com roubo e receptação de dinheiro falso. Costa disse que vai processar Kikoli por tentar envolver o nome de Dilma Rousseff e o dele numa denúncia caluniosa. A saída de Erenice Guerra do governo foi anunciada no início da tarde, depois de um encontro com o presidente Lula. Erenice Guerra nem chegou a sair de casa para trabalhar. Logo cedo, recebeu o ministro Franklin Martins, chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, que foi levar o recado do presidente Lula. Horas depois, no Palácio do Planalto, Erenice se reuniu com o presidente e, em seguida, o governo divulgou sua carta de demissão. No texto, ela diz que sofre uma sórdida campanha para a desconstituição da imagem, do trabalho e da família dela. Erenice também afirma que precisa de paz e tempo para se defender e que isso é incompatível com a carga de trabalho na Casa Civil. No fim, em caráter irrevogável, pede demissão. O presidente aceitou o pedido de demissão da ministra. Filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 81, Erenice sempre foi uma petista atuante, mas se tornou conhecida por ter sido o braço direito de Dilma Rousseff no governo Lula. Ela e Dilma se conheceram em 2002, na fase de transição. Erenice trabalhou no Ministério de Minas e Energia como assessora jurídica na gestão de Dilma. Depois virou secretária executiva da então ministra da Casa Civil. Em 2008, durante a CPI dos cartões corporativos, foi uma das suspeitas de ter elaborado um dossiê sobre os gastos da família do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Em março deste ano, com a saída de Dilma para se lançar candidata à presidência, Erenice assumiu o cargo. Sempre discreta, há 5 dias, Erenice passou a ser o centro das atenções no mundo político. Uma reportagem da revista Veja denunciou um esquema de tráfico de influência dentro da Casa Civil, envolvendo o filho dela, Israel Guerra. Durante a semana, foi revelado que parentes e amigos da ex-ministra ganharam cargos públicos sem concurso após a chegada de Erenice ao governo.
O filho de Erenice, Israel Guerra, trabalhou na ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, entre 2006 e 2007. Em 2008, passou a ocupar um cargo de confiança na Terracap, a empresa que cuida das terras públicas do Distrito Federal. Hoje ele foi demitido. Vinícius, o compadre de Israel Guerra, também ocupou o cargo de confiança na ANAC entre 2006 e 2009, quando foi nomeado assessor jurídico da Casa Civil. O tio dele, Marco Antônio Marques de Oliveira, foi diretor da Infraero e depois dos Correios. Foi responsável pelos contratos com a empresa que contratou os serviços de Israel e Vinícius. 2 irmãos de Erenice também já trabalharam para órgãos públicos em cargos comissionados: José Euricélio Alves de Carvalho e Maria Euriza Carvalho. Ela também contratou, sem licitação, o escritório de advocacia de outro irmão, Antônio Alves Carvalho, para prestar serviços ao governo. Assim que foi anunciada a saída de Erenice Guerra, o primeiro nome cogitado para assumir a Casa Civil foi o de Miriam Belchior. Ela é coordenadora do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e amiga pessoal do presidente Lula. Mas o nome de Miriam não foi confirmado. Interinamente, assumiu o secretário executivo da Casa Civil, Carlos Eduardo Esteves. O novo titular da pasta só deve ser anunciado na semana que vem. O candidato do PSDB, José Serra, disse que espera uma investigação séria sobre as denúncias contra a ex-ministra Erenice Guerra. José Serra veio a Campinas, interior de São Paulo. Ao lado do candidato a governador Geraldo Alckmin, caminhou pelo centro da cidade. Serra conversou com eleitores, principalmente jovens, e fez uma parada para um café com leite numa lotérica. Em entrevista, o candidato falou sobre a criação de um ProUni voltado para o ensino técnico e a ampliação do aeroporto de Viracopos. E também comentou a saída da ministra-chefe da Casa Civil, Erenice Guerra. Hoje, o que se precisa, de fato, é uma investigação séria, que não jogue areia nos olhos dos brasileiros, mas, pelo contrário, jogue luz sobre esse escândalo para que todos os responsáveis diretos e indiretos possam ser punidos. Essa é uma questão do nosso país, não é uma questão de uma candidatura.